Olá, amigos, tudo bem? Você já ouviu falar em retorno da narrativa? Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que foi o retorno da narrativa. Bom, se eu preciso falar do retorno, então tenho que falar o que aconteceu com a narrativa. Durante muitos anos, no século XVIII, alguns autores como Voltaire e depois no século XIX, Jules Michelet, defendiam que o historiador ele deveria ter uma escrita na qual deveria levar o autor a imaginar o que ele estava escrevendo. Ou seja, nem que fosse necessário utilizar para isso recursos e artifícios linguísticos. Ou seja, usar artifício, às vezes até mesmo recursos literários. E aí, durante um bom tempo, a história científica ela suplantou esse tipo de escrita, defendendo uma escrita mais técnica, defendendo uma escrita mais voltada para a meta-história, o que transformou-se na metanarrativa. O que é a metanarrativa? É uma grande explicação generalizante que defende interesses e ideias globalizantes do cidadão, da pessoa. Vou dar um exemplo. O marxismo é uma metanarrativa, o positivismo é uma metanarrativa, a história social dos análises é uma metanarrativa. Continuando, com o advento da Segunda Guerra Mundial e uma crise na chamada modernidade, alguns preceitos antigos da história começaram a ser repensados. Como assim? Começaram a ser repensados porque via-se que não dava conta de explicar algumas questões. O mundo estava se tornando cada vez mais complexo, as aspirações, as necessidades da sociedade transformavam-se de uma forma muito significativa. É nesse contexto que 4 historiadores de lugares diferentes, o inglês Lawrence Stone, o americano Hayden White e os franceses Paul Vine e Paul Ricoeur, eles vão fazer uma série de estudos importantes para defender o que eles chamavam de retorno da narrativa. O Lawrence Stone, por exemplo, ele defende que aquele modelo de história social baseado em estruturas sociais já não dizia mais respeito, não dava para fazer mais com que a sociedade entendesse e se identificasse com aqueles estudos históricos. O Hayden White, por exemplo, ele defende que o autor ele deveria utilizar de artifícios e recursos, às vezes até mesmo literários, e, se necessário, até mesmo fantasiosos. Algo que até o Paul Ricoeur ele vai defender. O Ricoeur ele vai ser um dos precursores do chamado giro linguístico. O giro linguístico, para quem não sabe, é um movimento que vai englobar intelectuais da filosofia, da linguística, da história, das ciências sociais, que vão defender que a escrita ela faz com que a pessoa ela entenda de uma forma diferente ou não as questões, que o autor ele interfere diretamente na forma como as pessoas elas compreendem um conhecimento. E aí o Paul Vine ele também vai defender o seguinte: já que o passado ele essencialmente não existe, o que existe é uma representação do passado. Cabe então ao intelectual, ao escritor, fazer uma narrativa que ajude a pessoa, o indivíduo, o leitor, a imaginar como aquilo aconteceu. Agora, é importante dizer que esse retorno da narrativa não significa dizer que a história ela passou a ser apenas a narração dos fatos. Não é isso. Quando estou falando de narrativa, estou falando de recursos teóricos linguísticos, utilizados inclusive na literatura. O Paul Vine, o Paul Ricoeur e o Hayden White, eles vão ser três intelectuais que vão falar o seguinte: bom, o que a história ela se diferencia da literatura? Será que a história ela se diferencia tanto assim da literatura? Porque a literatura ficcional está na mente de quem escreve. E a história também não está? Exemplo, vou pegar um exemplo aqui, o que foi o dia 7 de setembro de 1822? Você vai falar para mim, foi a independência do Brasil.
Claro, foi a independência do Brasil, mas alguém precisou interpretar os documentos, interpretar as fontes e escrever para você de alguma forma que você compreendesse e até mesmo imaginasse o que fosse o 7 de setembro. Então é a partir desse recurso que esses historiadores eles vão defender o seguinte: a história não é só uma escrita técnica, mas ela também é um ato de fazer e levar o leitor a imaginar. E nesse sentido, a história ela não se diferencia tanto da literatura. Bom, é claro que a literatura ela se firma única e exclusivamente no campo das ideias. A história ela vai ter comprovação, ela vai ter rigor científico. É importante dizer isso. Em momento algum eles abandonam o conceito de rigor científico. O que eles estão defendendo é que agora a história ela precisa ser escrita de uma forma na qual as pessoas se apaixonem pelo texto, que as pessoas gostem do texto e se envolvam com o texto. E isso, para isso, o autor ele pode se valer sim de artifícios e recursos linguísticos, teóricos, mas tudo com bastante critério. Entenderam a importância desses 4 historiadores? Esses indivíduos eles foram muito importantes e defendiam que a história ela não era necessariamente uma ciência aos moldes do que são as ciências naturais, física, química, biologia. A história é uma área do conhecimento que deve ser feita com muita paixão, que deve ser feita com muito critério, mas que não deve abandonar os seus artifícios e a sua beleza de escrita. Até a próxima e um forte abraço.